você que está assistindo esse vídeo, quero desejar, quero te dar boas-vindas para a nossa classe Deus Conosco, porque esse vídeo eu decidi preparar para você que se batizou aí no dia 6 de junho, né, bem próximo aí ao aniversário da nossa igreja, ao 110º aniversário da nossa igreja. Você que se chegou aí pelas águas do batismo à membresia da nossa igreja e que aceitou o convite, aceitou gentilmente o convite para fazer parte da nossa classe, da classe Deus Conosco, a classe em que a gente faz aí um estudo panorâmico de toda a Bíblia. A gente faz um estudo aí em mais ou menos 1 ano e 4 meses, mais ou menos não, é 1 ano e 4 meses, né? São 4 quadrimestres que em que a gente se debruça em todos os livros da Bíblia com o objetivo de realmente dar uma visão, realmente uma visão abrangente, né, de toda a Bíblia, para que quando você se integrar, se matricular numa classe, digamos, entre aspas, normal da Escola Bíblica Dominical, em que a cada quadrimestre a gente estuda um livro ou 2, no máximo 3 livros aí, em um quadrimestre, para que você encontre muito mais facilidade no aprendizado, encontre muito mais assim, uma visão panorâmica, né? Uma visão panorâmica da Bíblia vai realmente te possibilitar um aprendizado muito mais tranquilo quando efetivamente você entrar nessas classes que a gente chama, então, classes que eu estou chamando, né? Na verdade eu estou chamando aqui de normais, entre aspas, certo? É claro que esse vídeo também você que já está, você, meu querido irmão, minha querida irmã, que já está desde janeiro, já está nessa classe, já vem acompanhando os domingos que a gente faz aí nas salas virtuais. É claro que também esse vídeo ele também é preparado para você, para que eventualmente, né, você faça uma revisão geral, né, daquilo que a gente já viu até domingo passado, que foi o livro de Oséias, foi a profecia de Oséias. Mas resolvi preparar esse vídeo especialmente para você que tá chegando agora, para que no próximo domingo, quando a gente for estudar Joel, você já tenha, na verdade, uma pequena, já não entre de uma forma tão abrupta, né? Para que você já entre um pouquinho mais situado, um pouquinho mais sintonizado, né? E nesse sentido que eu preparei esse vídeo, e dou os parabéns para você novamente pelo batismo, pela profissão de fé. Fiquei muito contente de ouvir de todos vocês, né, de cada um de vocês aí, o testemunho, de ouvir o testemunho do Landim e da Amandinha também a respeito de vocês. E assim, o objetivo nosso da nossa classe é que assim, enfim, eu vou ficar muito feliz, eu sempre vou ficar muito feliz se todos os alunos que passam pela nossa classe, que eles mantenham realmente o entusiasmo e a sede de estudar a palavra de Deus, que isso realmente é o alimento nosso. E assim, o crescimento espiritual nosso, ele depende realmente de um estudo da Bíblia, um estudo sério, que é nesse sentido que a gente quer efetivamente proporcionar assim um incentivo, uma motivação para que você realmente tenha essa sede, tenha essa vontade de estudar cada vez mais a Bíblia, certo? Então, nesse sentido, eu quero pedir para que você então acompanhe comigo uma resenha muito, como eu disse, né, um voo muito panorâmico, né? Mais panorâmico ainda do que a gente já faz, né, em 1 ano e 4 meses, certo?
quero então situar você dentro de todos os temas que a gente já tratou na nossa classe, certo? Então aqui está o nome da nossa classe, né? A classe Deus Conosco, e aqui eu estou falando a respeito dessa resenha. Vamos então falar, dar uma introdução geral aí para você, ok? A Bíblia, então, na verdade, a Bíblia é uma reunião de livros. Na verdade, a gente pode chamar de uma biblioteca de livros. Biblioteca de livros não, desculpe, é horrível esse pleonasmo. É uma biblioteca reunindo aí 66 livros, certo? A Bíblia, então, ela na verdade é um livro que reúne vários livros, certo? E a Bíblia, esses 66 livros, elas foram compostas aí, humanamente falando, teve a participação, teve a autoria, né? A autoria desses 66 livros é da parte de mais ou menos 40 autores humanos. Por que a gente diz aproximadamente? Porque existem livros que a gente não sabe a autoria. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui da carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus a gente não tem certeza, isso no Novo Testamento já, a gente não tem informação, a gente não tem certeza de quem foi o autor, muito embora se cogite entre os intérpretes, né, existem aí algumas suposições a respeito de quem teria sido o autor da carta aos Hebreus. Mas a gente não tem a gente não tem certeza de quem tenha sido o autor, certo? E isso acontece com alguns dos livros da Bíblia, certo? Nos domingos, você que já está acompanhando os estudos, a gente sempre fala aí de autoria de livros, né? E a gente sempre diz o seguinte, né? Que até mesmo aquelas cartas de Paulo, existem alguns intérpretes que chegam a apresentar algum questionamento, né, sobre se realmente foi Paulo quem escreveu, né? Mas enfim, deixando de lado essas discussões aí, alguns livros, algumas epístolas, a gente tem relativa certeza de quem tenha sido o autor, e outros a gente não tem. Então por isso que a gente coloca aí aproximadamente 40 autores humanos, mas a gente sabe que o autor último, ou o autor primeiro, como você quiser, é o Senhor Deus. O Senhor é o autor da Bíblia, e é nessa certeza que nós firmamos realmente, em que nós nos firmamos para estudar a palavra dele. A palavra é do Senhor, e o Senhor usou humanos, homens, como seres humanos, como eu e você, para então deixar registrada a sua palavra, certo? A Bíblia foi escrita aí ao longo de aproximadamente 1500 anos, certo? Aproximadamente 1500 anos. Então a gente imagina, ou melhor, o que os intérpretes têm defendido é que o primeiro livro, né, da Bíblia, o livro mais antigo da Bíblia, foi escrito aí por volta de 1400 a.C., e o livro de Apocalipse, que é o último livro que compõe a nossa Bíblia, foi escrito aí por volta do ano 95 depois de Cristo. Então aí é um período aí de mais ou menos 1500 anos entre o primeiro livro e o último livro da Bíblia, certo? O Antigo Testamento tem 39 livros e o Novo Testamento tem 27 livros, sendo que muitos desses livros do Novo Testamento, na verdade, a gente fala de epístolas, né? Muito mais do que falar de livros, mas isso é um detalhe que a gente vai conversando ao longo das aulas que a gente vai ter, certo? O tema central que eu gostaria que você guardasse isso com muito carinho no seu coração. O tema central da Bíblia é o resgate do homem pelo Senhor. O que o Senhor fez, e o que o Senhor faz, e o que o Senhor fará. Na verdade, na verdade, o que ele fez, né? O que ele fará sim, ele vai fazer muito, ele continua fazendo, continua tomando todas as ações aí para que o homem que se perdeu, ele seja resgatado. Então eu gostaria que você guardasse isso muito bem
na sua mente, no seu coração. Quando você pega a Bíblia para ler, quando você abre qualquer livro da Bíblia, que você tenha em mente que a linha mestra, da mensagem da Bíblia é o Senhor trazendo, o Senhor fazendo, o Senhor tomando todas as providências para que o homem que se desgarrou de Deus, o homem que decidiu tomar o seu próprio caminho, que ele retorne. É Deus trazendo o homem de volta para si, certo? Isso é o mais importante, isso para que você guarde muito bem esse conceito, certo? E quando você pensa nisso, de como Deus, o que Deus fez e o que Deus faz e o que Deus fará para resgatar esse homem pecador, eu e você, o ser humano pecador, ele fez por meio do Senhor Jesus. Então, o centro da Bíblia, e na verdade o centro da história do homem é o Senhor, a pessoa bendita do Senhor Jesus, certo? Então a Bíblia é isso, certo? A Bíblia nada mais é do que a linha mestra da Bíblia, nada mais é do que a história, ou na verdade tudo o que Deus fez, faz e fará para resgatar o homem. Ok? Vamos em frente. Divisão do Antigo Testamento. Uma primeira parte, na verdade uma primeira seção, digamos assim, é o Pentateuco. São os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, uma primeira seção da Bíblia é composta exatamente por esses 5 livros, que por isso que a gente chama de Pentateuco, são 5 rolos, digamos assim, e isso a gente vai falando aí ao longo do tempo, tá? Por que é chamado de Pentateuco? Eu não vou entrar em detalhes agora, mas ao longo das aulas, e mesmo que você que está entrando agora, no livro de Joel, que a gente vai ver no próximo domingo, como eu disse, nas mensagens aí do WhatsApp, a gente, depois que chegar lá em Apocalipse, a gente volta para Gênesis, ou seja, tudo isso que eu estou falando aqui de uma maneira muito superficial, a gente vai falar com um pouco mais de detalhe depois, quando nós voltarmos, certo? Então, essa primeira sessão, que na verdade é chamada de, na Bíblia hebraica, ela é a Torá, e aquilo que Jesus, por exemplo, fala de a lei, quando a gente fala de lei, e quando você ouve um judeu falar de lei, são esses 5 livros do Pentateuco, certo? Que na verdade compõem a Torá, certo? Vamos lá em frente. Uma segunda sessão do Antigo Testamento, a gente trata exatamente dos livros históricos. Os livros históricos começam aí com Josué, certo? Depois vai para Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, depois a gente vai para 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. São esses os livros históricos que compõem aí uma segunda sessão, e isso a gente faz uma divisão meramente didática, certo? Para fazer essa divisão, e eu acho isso extremamente importante para que você tenha uma visão geral da Bíblia, para que você inclusive memorize, tente memorizar, certo? Essas sessões, essas grandes sessões, que memorizando essas grandes sessões você consegue inclusive memorizar a ordem dos livros dentro da Bíblia, certo? Vamos lá. Depois, uma terceira sessão, ela é composta aí pelos livros poéticos e sapienciais. Os livros desculpe novamente, eu confundo muito profético com poético, quando eu confundo na hora de falar. Os livros poéticos e sapienciais é composto, então, essa seção dos livros poéticos e sapienciais é composto por 5 livros. O primeiro deles é Jó, o segundo Salmos, depois a gente tem Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Eu vou dar uma pincelada em cada um desses livros, não se preocupem, tá? Eu vou dar uma pincelada nesses livros daqui a pouquinho, certo? Os livros proféticos, agora sim, os livros proféticos é a 4ª sessão, então, do Antigo Testamento. Os livros proféticos, por sua vez, elas são, são divididos em duas
Subseções, né? A primeira subseção são os livros dos profetas maiores. Esses profetas maiores a gente chama de profetas maiores, não porque eles são mais importantes, e quem está acompanhando nos domingos aí está cansado de me ouvir falar isso, né? Que os profetas maiores não são maiores porque eles são mais importantes do que os profetas menores, mas eles são profetas maiores por conta da extensão das suas profecias, certo? Então, os livros proféticos eles se iniciam com o livro de Isaías, depois Jeremias e Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Esses são os profetas maiores. Isaías é o primeiro dos livros proféticos e também o primeiro dos livros dessa subseção que a gente está falando de profetas maiores. Na sequência, a gente vai ter 12 profetas, 12 profecias que eu coloquei aqui como subseção. Na verdade, eu coloquei como uma quinta, né? Livros proféticos como profetas menores, mas isso nem precisaria fazer essa divisão, né? Entre profetas maiores e menores. Na verdade, a gente tem os livros dos profetas, que começa com Isaías e vai até Malaquias. Mas só para fins didáticos mesmo, a gente vai falar então em profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum e Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Só uma questão aqui, a gente, só para situar você, nós estamos aqui no domingo anterior, ou seja, desculpem, no dia 6 de junho, foi exatamente quando os irmãos aí que se batizaram, né, no dia 6 de junho aí de 2021, a gente estudou exatamente o livro de Oséias. É o primeiro dos livros proféticos chamados de entre os profetas menores, né? O primeiro dos 12 profetas menores. E aí no domingo que vem, no dia 13 de junho, a gente vai estudar o livro, a profecia de Joel, certo? Enfim, vamos aqui um pouquinho para frente, né? Já para fazer uma pincelada muito geral aqui dos livros então, né, até chegar no livro de Oséias, que para que você que está chegando agora possa se situar, pelo menos de uma forma ainda que muito genérica, para que você então possa se situar aí dentro do estudo que a gente vai fazer já no próximo domingo sobre o livro de Joel, certo? Começando aqui em Gênesis. Gênesis, irmãos, é o primeiro livro da Bíblia, né? E ele trata exatamente do que? Gênese, você já deve saber, Gênese quer dizer início, começo, né? Origem, né? E aí vai exatamente contar a respeito da história das origens. E aqui na história das origens a gente tem a criação dos céus e da terra, de tudo que existe no universo, e a criação do homem e da mulher. E como aconteceu a queda, inclusive, né? Aquilo que a gente pode chamar de o maior desastre da história, né? Não existe tsunami, não existe terremoto, não existe furacão, ciclone que possa se comparar em termos de catástrofe com a catástrofe da queda do homem. O homem decidiu seguir o seu próprio caminho, e aí por conta disso ele se separou de Deus, e é por isso que o mundo está do jeito que está, né? E muito do que a gente vê no mundo realmente se explica exatamente pela Bíblia. A Bíblia explica muito daquilo que acontece no mundo, certo? Você sabe muito bem disso. Além das origens, a gente tem, é claro, eu quero deixar novamente aqui, a gente está fazendo um voo muito panorâmico, extremamente panorâmico, certo? E o meu objetivo não obviamente, entrar em detalhes, mesmo porque a gente não vai ter tempo para isso, mas quando a gente retornar ali para o estudo, né, depois que a gente acabar lá Apocalipse, a gente vai voltar para o livro de Gênesis para que a gente possa esmiuçar um pouco melhor aí esses conceitos, certo? Mas aqui falando, né, de uma forma bem, muito, extremamente panorâmica aqui, eu quero dar essas pinceladas então, e indo para a história dos patriarcas. Os patriarcas,
que a gente tem, é, que, que a gente vai chamar de patriarcas, né? É exatamente Abraão, Isaac, Jacó e José. Abraão é esse homem que foi chamado por Deus ali, ele estava muito confortável ali na sua cidade, na sua cidade ali junto com a sua família, ele vivia lá entre os caldeus ali, né? Ele vivia ali na região da Mesopotâmia, mas um dia de repente Deus falou para ele sair da terra dele, de perto da parentela, e ele falou para Abraão que ele faria de Abraão uma grande nação, sendo que Abraão era já muito velho e a sua esposa Sara era uma mulher estéril. E aí Abraão, pela fé, ele saiu da sua terra e foi até a terra que Deus indicou para ele. E aí foi o que foi. Deus, eu acho que você conhece a história, mesmo que de uma forma superficial, você conhece a história, e Deus cumpriu a sua promessa de dar um filho a Abraão, né? E aí nasceu Isaac, certo? E eu quero que você sempre se lembre, ok? Daquilo que a gente falou alguns minutos atrás, que a Bíblia fala do plano de Deus para trazer o homem de volta para ele. E é claro que tudo isso, toda essa promessa a Abraão, que em ti serão benditas todas as nações, farei de ti uma grande nação, tudo isso ele vai no sentido daquilo que Deus planejou para trazer o homem de volta. Quando ele pega Abraão, ele faz essa promessa para Abraão, ele nada mais está fazendo do que realizar, né, ou colocar em prática esse plano de trazer o homem de volta para ele, certo? E assim, ele escolhe esse povo para que esse povo então ele seja um motivo um motivo de bênção, né, na verdade, para que todos os povos sejam abençoados por meio desse povo. E a gente vai esmiuçar isso aí, a gente esmiuça, né, a gente detalha aí ao longo das aulas, certo? Muito embora as coisas vão acontecendo, não acontecem da forma como Deus planeja, mas enfim, esse é o plano do Senhor, né? E aí vem Isaac. Isaac tem 2 filhos, Jacó e Esaú, sendo que Esaú é mais velho, só que aí Jacó faz algumas coisinhas que acaba ele sendo então o destinatário da promessa, ou seja, a continuidade aí, continuidade, né? O cumprimento, digamos assim, da promessa, a linha genealógica que vai então fazer com que esse cumprimento, né, da promessa que foi feita a Abraão seja então realizada, entre aspas, né? Seja então colocada realmente em prática, né? Colocando assim mais ou menos em palavras, certo? Jacó tem 12 filhos, sendo que um deles, chamado José, você deve conhecer a história, mas assim, se você não conhece, a gente vai estudar com mais calma depois, né? Mas José, então, ele assim, objeto aí de ciúme da parte dos irmãos dele, e ele é vendido como escravo lá para o Egito. Lá no Egito ele sofre uma barbaridade, mas acaba sendo então alçado à categoria de governador do Egito, tá? Resumindo, muito resumidamente a história, José acaba sendo um homem extremamente importante, de tal forma que ele só responde aí ao faraó. E José acaba sendo um canal de bênção para toda a terra, nesse caso aí, porque a terra, todo o mundo conhecido de então é vítima de uma grande fome, certo? E aí José, ele acaba sendo realmente aquele que vai salvar o Egito da fome, então salvar toda a terra da fome, na verdade, porque todos vêm comer na mão do faraó. O faraó, inclusive, ele enriquece muito por conta disso, e até mesmo aqueles irmãos dele, os irmãos de José e também o seu pai Jacó, eles acabam indo para o Egito por conta da fome que assolou a terra. E aí vem e aí essa questão do povo de Israel, né? O povo Israel, inclusive, é o nome de Jacó, é o novo nome de Jacó, né? O Deus muda o nome de Jacó para Israel quando
Jacó então luta com o anjo, luta com o próprio Deus ali. Deus então muda o nome de Jacó para Israel, por isso que a gente vai falar de povo de Israel, os descendentes de Jacó, os descendentes de Israel e os descendentes, em última instância, de Abraão, né? Esse povo, essa família de Israel, então, essa família de Jacó, vai parar no Egito por conta exatamente dessa questão da fome e porque José, então, consegue assim, Deus o abençoa tanto que ele acaba sendo, então, digamos assim, aquele que provê sustento, desculpem, prover sustento aí para o Egito e para todos os povos ao redor, certo? E aí tem toda aquela história de José se reencontrando com seu pai, né? Porque Jacó imaginava, né? Imaginava não. Os irmãos de José depois que o venderam para como escravo, né? Falaram para Jacó que ele tinha morrido, tal, e depois, bom, é uma história tão bonita essa, mas que não dá tempo de contar agora. E aí José reencontra o seu pai e o seu pai e os seus irmãos acabam indo morar ali na terra do Egito. E aí tem um link para o próximo livro, que é o livro de Êxodo, que é exatamente no sentido de que aqueles homens, aquela Israel e a sua descendência que foi parar no Egito, né? Por conta aí da provisão de Deus ali por meio de José, esse povo acaba sendo ao longo do tempo, né, depois uma dinastia nova entra ali no trono ali do Egito, aquela dinastia que não conhece José acaba escravizando aquele povo, aqueles descendentes de Jacó, aquelas pessoas, né, todos os israelitas que se multiplicaram ali na terra do Egito, acabam sendo escravizados ali pelo faraó que não conheceu José, e aí a gente vai ter a opressão do povo judeu, do povo de Israel ali, não quero falar de judeu por enquanto, o povo de Israel, e aí Deus então vai providenciar uma libertação daquele povo ali por meio exatamente de Moisés, né? Moisés que era israelita também, mas aí tem toda uma questão de ele de o faraó ter mandado matar todos os bebês, e aí depois ele a mãe dele, né? A mãe dele faz uma forma, né, de que a vida dele seja preservada. Ele cresce ali na corte do faraó e assim por diante, mas depois Moisés então vai libertar esse povo. Moisés não, Deus vai libertar esse povo por meio de Moisés ali, inclusive de uma forma miraculosa, de uma forma maravilhosa entre aspas, né? Assim, mandando pragas ali para aquela nação de Israel, do Egito, né? Inclusive a última das pragas é a morte dos primogênitos, né? E aí a gente tem a instituição da Páscoa e depois ali aquela questão do Mar Vermelho, que o povo atravessa o Mar Vermelho, e a gente chega ali na aliança de Deus com o povo de Israel ali no Monte Sinai, né? E ali sim a gente tem ali a formalização do povo de Israel como povo da aliança com Deus. Ali é feito então, claro, muitas coisas acontecem, a gente não dá para falar agora, mas ali se formaliza a aliança do Senhor com o povo de Israel, certo? E ali tem aquela questão do decálogo, né, dos 10 mandamentos e assim por diante, certo? E aí a gente tem depois o livro de Levítico, que vai falar exatamente das prescrições. Veja bem, eu estou dando um voo bem panorâmico, tá? Não liguem, certo? E aí a gente está em Levítico, a gente tem as prescrições a respeito do culto e do ofício dos levitas. Tudo isso vai apontar, né, muito daquilo que a gente vê no livro de Levítico aponta exatamente para a pessoa de Jesus. Muitas das coisas apontam para a pessoa de Jesus, na questão dos sacrifícios, na questão
de uma série de outras questões ali que a gente vê no livro de Levítico. A gente vê exatamente essa linha mestra que a gente falou no começo, né, de Deus trazendo a esse ser humano perdido para junto dele de volta, tentando trazer e fazendo de todas as formas que esse ser humano perdido retorne para ele, certo? Depois a gente vê, tem o livro de Números, a gente chama de livro, quer dizer, desculpem, a, esse livro se chama Números porque tem uma série de recenseamentos, né? Esse nome Números, né? Esse nome para esse livro de Números, né? Ele foi dado pela tradução que foi feita para o grego, certo? Mas o que é mais importante desse livro de Números é o relato da incredulidade do povo que estava ali marchando pelo deserto. E aí ele manda que alguns, né? Deus manda que Moisés então envie algumas pessoas para espiar a terra de Canaã, aquela terra prometida, aquela terra que depois do êxodo, né, depois que o povo saiu do Egito, né, aquela terra que Deus havia prometido desde os tempos de Abraão. E aí aquele povo vai, desculpe novamente, o povo vai espiar aquela terra. E o povo volta para Moisés e fala assim: olha, a gente não tem a mínima chance com eles, a gente vai morrer aqui mesmo. Se a gente for lá lutar com eles, a gente vai morrer, a gente não tem a mínima chance de derrotar aqueles gigantes. E aí, por conta dessa incredulidade, o povo vai acabar ficando ali por volta aí de 40 anos, vagando pelo deserto ali, entre o Egito e Canaã. E aí a gente vai entrar, depois desses 40 anos aí, né, que toda aquela geração que saiu do Egito vai morrer, a gente vai ter então o povo se acampando na entrada ali de Canaã, a entrada oriental ali de Canaã, né? E aí a gente vai entrar no livro de Deuteronômio, que exatamente que é quando Moisés ele vai falar para a nova geração, aquela geração que havia nascido no deserto, na verdade, com exceção de duas pessoas, de dois homens ali, que saíram sim do Egito e que iriam entrar na terra de Canaã. E essa geração nova, quando está às portas ali de Canaã, ali nas planícies de Moabe, Deus vai, por meio de Moisés, ele vai fazer uma reiteração dos termos da aliança, né? Daquela aliança que foi feita no Sinai, para que aquela nação nova de Israel ali, aquela geração nova de Israel pudesse realmente refrescar a sua memória, para que aquela geração pudesse então relembrar os termos da aliança que Deus fez ali com o povo lá no Monte Sinai. Tudo bem? E aí a gente tem a morte de Moisés ali no finalzinho do livro de Deuteronômio. E aí, inclusive Moisés não pôde entrar na terra prometida também, né? Isso aí é uma história que dá pano para manga para a gente fazer muita discussão. A gente faz muita discussão na aula, mas a gente faz isso aí depois que a gente voltar para o livro de Deuteronômio, certo? O sucessor de Moisés, então, que é Josué, ele vai ter a responsabilidade de, enfim, introduzir o povo de Israel ali na terra prometida, né? No território de Canaã. Josué é um daqueles dois que a gente falou agora há pouco, né? Um daqueles dois que realmente saiu do Egito, né? E vai entrar em Canaã. Tanto ele quanto Caleb são os dois homens que saíram do Egito e foram preservados aí, porque eles foram espias e não foram espias que fizeram o povo caminhar para a incredulidade. Tudo bem? Então Josué vai ser esse líder militar que vai fazer com que o povo entre na terra de Canaã. E aí dentro do livro de Josué a gente vê, por exemplo, a queda dos muros de Jericó, né, o domínio dos exércitos de Israel sobre vários povos, né, e aí a gente tem a distribuição do território de Canaã entre as tribos, entre as 12 tribos, né, de Israel.
Desculpe, a minha voz está falhando. E, e é isso, tá? Esse é o ponto central do livro de Josué. Josué, depois que morre, Deus não providencia e não nomeia um líder único, um líder assim como Moisés e assim como o próprio Josué. E aí a gente vai entrar no livro de Juízes, certo? O livro de Juízes é um livro que eu considero extremamente pesado pela sua história, por tudo aquilo que é relatado nele, né? Um período bastante violento da história de Israel, violento em todos os sentidos, né? Tanto na questão da idolatria como na questão exatamente dos próprios fatos ali que são relatados no livro de Juízes, né? Que denotam exatamente, né, uma falta de uma centralidade na pessoa do Senhor e uma falta de liderança, não por culpa de Deus absolutamente, mas por culpa do próprio homem, da própria incredulidade do homem, né? E esse aí, o período de Juízes, é um período de aproximadamente 400 anos, né, da história de Israel, que vai desde a morte de Josué até a instituição da monarquia, certo? Esse livro de Juízes, eu gosto de ler o livro de Juízes, mas por outro lado o livro de Juízes é um livro que relata muita coisa assim que a gente fica até, poxa, mas como é que o povo chamado de escolhido pode fazer o que eles fizeram, né? Então, nesse sentido aí, o livro de Juízes é um livro que traz muito, e até mesmo por conta disso, traz muito ensinamento para nós, certo? É claro, todos os livros trazem ensinamentos para nós, né? Mas esse livro de Juízes, ele traz ensinamentos um pouco diferentes, né? Um pouco singulares, né? Digamos assim, certo? Não perca de vista aquilo que a gente falou no início, ok? Tudo isso está dentro do plano de Deus de trazer o homem de volta para ele, certo? Aí a gente vai para o livro de Ruth. O livro de Ruth, para mim, é um livro como um oásis, né? Depois que você passa pela leitura de Juízes, um período extremamente até obscuro, né, da história de Israel, aí a gente vai para o livro de Ruth. É um livro de amor, um livro maravilhoso, um livro lindo, uma história de amor assim que realmente e é um amor desinteressado até, ok? Se você já leu o livro de Ruth, você sabe do que eu estou falando. Se você não leu, é um livro curtinho e é um livro muito gostoso de ler. É um livro assim que realmente é como diz, né? Como eu acabei de dizer, como se fosse um oásis, é um bálsamo depois de ler o livro de Juízes, certo? E é uma história que ocorreu dentro do período daquela violência toda dos juízes, né? E é um livro muito importante porque conta exatamente a respeito dessa mulher chamada Ruth, que é uma mulher midianita, uma mulher estrangeira, né? Uma mulher israelita que acaba entrando na genealogia do rei Davi e, por conseguinte, na genealogia do próprio Senhor Jesus. Olha só que interessante, né? E aí a gente vai sim efetivamente entrar no período da monarquia de Israel. Dentro do período de Juízes a gente não tem líder nenhum, a gente não tem assim, a gente tem líderes eventuais, né, que são ali levantados, né, para combater uma opressão de povos inimigos, né? Mas a gente não tem um líder específico além do próprio Senhor. É claro, o Senhor sempre foi rei de Israel, mas não tem um homem, né, um homem ali que sirva de liderança, sirva de assim de um guia, né, digamos assim, entre aspas, né, para o povo. E aí nesse período de Juízes, exatamente por conta de tudo isso daqui que a gente está falando, o povo acaba pedindo, né, para Samuel, que é o último dos juízes, e também é o primeiro daquilo que a gente chama daquela função que a gente chama de profetas, né? O primeiro dos profetas. E aí Samuel então vai fazer uma transição entre esse período de Juízes
e o período da monarquia em que sim, efetivamente vai ter um rei sobre o povo de Israel, certo? O primeiro e segundo livro de Samuel, e aqui eu já vou aproveitar para dizer para você que a gente fala assim, primeiro e segundo Samuel, primeiro e segundo Reis e primeiro e segundo Crônicas, porque a gente está falando de primeiro livro de Samuel e primeiro e segundo livro de Samuel. A gente não está falando a gente não fala primeira Samuel, segunda Samuel, tá? Já estou aproveitando para falar isso. É um detalhezinho, mas que é legal a gente saber. Então a gente fala primeiro Samuel, segundo Samuel, porque a gente está tratando de livros, certo? Quando a gente fala de cartas lá no Novo Testamento, aí sim a gente está falando de 1 Coríntios, 2 Coríntios, porque a gente está falando de epístola, de carta, né? Então aí realmente é feminino, certo? Bom, mas enfim, primeiro e segundo Samuel, que na verdade originariamente era uma obra apenas, no original hebraico é um livro apenas, né? A gente tem exatamente essa transição desse período de juízes que a gente não tem uma liderança nomeada por Deus ali, para esse período da monarquia em que a gente vai ter realmente um rei, né? E a gente tem nesses livros de 1 e 2 Samuel, a gente tem a instituição da monarquia e a sua consolidação. A instituição com Saul, que foi o primeiro rei de Israel, e é um rei que teve os seus problemas pessoais ali, os seus problemas de relacionamento com Deus e acabou perdendo o trono, né? E aí quando Davi, então o rei por excelência de Israel, né? Aquele rei que quando você fala com um judeu, e aqui eu estou falando de judeu mesmo, né? É um israelita no geral, né? Quando você fala com um israelita no geral, quando você fala de rei, ele vai falar, não, o maior rei que a gente teve é o rei Davi, certo? Bom, e aí tem muita história para contar que a gente vai falar quando falarmos realmente aí desses livros com mais tempo e mais detalhe. Mas aqui a gente está falando então já de monarquia. Agora a gente tem não apenas um líder como foi Moisés, como foi Josué, como foi cada um dos juízes, né? Mas a gente tem realmente alguém no trono, um rei em Israel, certo? E aí a gente vai ter primeiro e segundo reis, que é exatamente uma sequência aí da história, né? Que primeiro e segundo Samuel conta, né? A gente vai ter, por exemplo, lá em primeiro reis, a gente vai ter Salomão como sucessor de Davi, Salomão que é um rei extremamente sábio, o reino de Israel enriqueceu muito, né? Ou seja, teve assim, inclusive uma prosperidade muito grande, né, no tempo aí do reinado de Salomão, né? Mas aí depois que Salomão morre, né, a gente tem aí o filho dele chamado Roboão que sobe ao trono e que ele acaba causando uma divisão nos reinos, né? Israel então ele se divide, né, em reino do sul, né, que a gente vai chamar de Judá, e reino do norte que a gente chama de Israel. Judá com a capital em Jerusalém, Israel com a capital em Samaria. E aí depois disso a gente nunca mais vai ter a reunificação dos reinos, né? Judá vai ficar com duas tribos, a própria tribo de Judá e a tribo de Benjamim, e Israel vai ficar com as 10 outras tribos ali, o reino do norte, com as 10 outras tribos. E a gente vai ter nesses livros de 1 e 2 reis a ascendência e a decadência desses reinos. Para que você tenha uma ideia, Judá e Israel tiveram aí 19 reis. Desses 19 reis do reino do norte, nenhum foi aprovado por Deus, porque todos fizeram o que era mal perante o Senhor. Você lê no livro de Reis, vai ter todos esses reis aí de Israel falam assim, olha, o rei Jeroboão, por exemplo, fez o que era mal perante o Senhor, né? Então esses reis aí fizeram tudo o que era ruim. Os reis de Judá, alguns até se deram bem, até mesmo por conta disso os reis, o reino do sul, o reino de Judá, ele durou um pouco mais de tempo, né? Um pouco mais de tempo não, durou bastante mais tempo, né? Muitos anos mais. Mas de qualquer forma, tanto o reino do norte quanto o reino do sul, eles acabaram caindo em idolatria, caindo
em pecados contra o Senhor, e aí eles foram objeto de disciplina da parte de Deus. O Reino do Norte ele caiu lá por volta do ano 720 a.C., caiu sob o domínio do Império Assírio, e eles foram ali, foram dominados pelo Império Assírio. E aí um pouco depois, no ano 586 a.C., Judá vai cair sob o domínio da Babilônia, e aí a gente fala do exílio babilônico, certo? A gente dá todos esses detalhes com mais calma depois, né? Mas é só para que você se situe, certo? E aí a gente vai ter em 1º e 2º Crônicas, né, alguma semelhança, né, uma semelhança muito grande ali com o relato de 1º e 2º Reis, mas com um enfoque um pouco diferente, porque o propósito era direcionar o comportamento, né, do povo judeu no pós-exílio. Porque o que acontece? Judá ele cai sob o domínio ali da Babilônia, fica aí por volta aí de 70 anos, um pouco menos de 70 anos ali no exílio da Babilônia. Eles são levados ali para o território estrangeiro, e depois, quando a Babilônia cai, é dominada pelo Império Medo-Persa. O Império Medo-Persa permite que os judeus retornem para Jerusalém. E aí a gente fala do pós-exílio, a gente fala da reconstrução. E esse livro de esses livros, né, 1º e 2º Crônicas, que na verdade é uma obra só originariamente, ele foi escrito reproduzindo realmente a história de 1º e 2º Reis, mas com enfoque para que aquele povo que estava retornando ali para Jerusalém, ele fosse redirecionado em seu comportamento, certo? Que aquele povo que estava retornando ali, ele não caísse, né, naquela questão ali da idolatria, né, para que eles também realmente pudessem ter um direcionamento para a reconstrução de Jerusalém e do próprio templo, certo? Vamos lá. E aí a gente tem depois, coloquei tudo no mesmo conjunto aqui, são livros diferentes, né? Esdras, Neemias e Esther, mas eu quero colocar no mesmo contexto para fazer uma revisão, para fazer uma resenha geral deles. Esses livros de Esdras, Neemias e Esther, eles vão contar a história exatamente da restauração do povo de Deus à sua terra, e de como Deus preserva a vida e preserva esse povo, né, esse remanescente de Judá, né, desse reino do sul, especialmente do reino de Judá. Por isso que a gente vai falar de povo judeu agora, né, especialmente depois aí da restauração ali, né, da reconstrução de Jerusalém e do templo, né. E aí a gente vai falar da reconstrução do templo, da liderança da liderança religiosa de Esdras, da liderança política de Neemias, e também do livramento que Deus deu para o povo judeu ali por meio da rainha, né, da rainha Esther, dessa mulher judia que acabou ascendendo ao trono de rainha do Império Persa. Olha só que coisa, né? Olha só que coisa maravilhosa, como Deus providencia, e o livro de Esther ele conta exatamente que isso é realmente providência do Senhor, no sentido de preservar a vida do povo escolhido dele, certo? E aí a gente fecha os livros históricos, e a gente vai para os livros poéticos, como a gente estava falando. E aí começa com o livro de Jó, a experiência de sofrimento extremo desse homem, né, que é vivenciada por esse personagem aí, né, e como ele dá o seu testemunho de fé, o seu testemunho também, é claro, né, ele fala algumas coisas para Deus, ele questiona algumas coisas do que acontecem com ele, mas de qualquer forma é um testemunho muito vívido a respeito de fé, a despeito de todo o sofrimento que o homem passa, né? Eu acho que você deve conhecer, mesmo que de uma forma um pouco mais assim genérica, né? Um pouco não tão detalhada eventualmente, mas se você já leu o livro de Jó, você sabe do que eu estou falando, né? A respeito do sofrimento humano. Vamos para Salmos, né? Salmos são 150 salmos, né? Que você certamente, todo mundo tem o seu salmo favorito, né?
mas são orações e cânticos aqui produzidos pela experiência de adoradores. Quando a gente estuda salmos, a gente para pensar um pouquinho a respeito de alguns dos salmos e a respeito de algumas coisas que cada um deles nos comunica, certo? E aí a gente vai para Provérbios. Eu fui bem lacônico aqui, né, para falar de a sabedoria, né? Provérbios fala a respeito da sabedoria. O tema do livro de Provérbios é a sabedoria. A sabedoria, não a sabedoria que eventualmente o homem eventualmente tenha, o conhecimento humano, o conhecimento científico, mas é a sabedoria que vem da parte do Senhor. A sabedoria de Deus, que não se confunde com conhecimento. É muito maior do que o conhecimento, é muito mais profundo do que o conhecimento. Inclusive o livro de Provérbios, ele até apresenta a sabedoria como uma personificação, a sabedoria é personificada no livro de Provérbios. É um livro extremamente valioso aqui, traz uma série de ensinamentos para nós e sempre naquele sentido que eu falei lá no início, tá? Sempre tenham em mente o objetivo, na verdade, a linha mestra da Bíblia é trazer o homem de volta para o relacionamento com o seu Criador, ok? Eclesiastes é um livro muito intrigante, talvez seja o livro mais intrigante da Bíblia. Eu não vou ter tempo de falar o porquê, mas assim, quando a gente estudar o livro de Eclesiastes, você vai entender aquilo que eu estou falando a respeito de intrigante, certo? E são juízos, né? O livro de Eclesiastes são juízos de um pregador em torno da existência humana. Ele faz uma série de reflexões a respeito daquilo que acontece na nossa vida, e é nesse sentido aí, é nesse sentido que ele traz uma série de conclusões intrigantes para nós, certo? Livro de Cantares. O livro de Cantares é um livro de exaltação do amor conjugal. Se você pensa que, por exemplo, Deus não está preocupado com a sua vida sentimental, que isso é algo meramente da sua vida terrena, né? Que Deus não se preocupa com a sua vida, com o seu casamento, com a realização, né, da sua vida sentimental. Você tem que ler o livro de Cantares e você vai ver exatamente que Cantares é um livro que exalta o amor entre o homem e a mulher. Exalta inclusive o contato físico entre o homem e a mulher. Então, mostrando realmente para nós que Deus se preocupa com todos os aspectos da nossa vida, inclusive esse aspecto que a gente está falando. Tudo bem? Agora a gente vai para os livros proféticos. E aí a gente começa a falar do livro de Isaías. A palavra do Senhor que é pregada por meio do profeta Isaías entre a elite de Israel. Veja, Isaías é um profeta, e no domingo a gente vai falar um pouquinho a respeito dessa questão de profeta, tá? De sacerdote. Eu quero falar disso aí, eu não vou falar agora pela questão de tempo, né? Mas Isaías é um homem, é um estadista, é um homem extremamente preparado, é um homem extremamente culto, é um homem que tem o conhecimento, tem a sabedoria de Deus e também o conhecimento humano. E esse homem, esse profeta Isaías, ele vai profetizar exatamente nas cortes de Israel. E você lendo as páginas ali da profecia de Isaías, você percebe como Isaías realmente é um estadista no sentido de que ele tem uma visão global, uma visão global de todas as nações ali, e ele se preocupa exatamente com essa questão da relação de Judá, né, da relação do povo de Israel ali, e eu estou falando de Judá porque ele profetizou no Reino do Sul, né, no Reino de Judá, nas relações, digamos assim, internacionais, né, nas relações de Judá com os povos ali vizinhos, certo? Isaías é o mais evangélico dos profetas. A gente encontra uma série de profecias escritas ali por Isaías que se referem exatamente ao Messias, ao Senhor Jesus. E a gente vê
várias dessas coisas quando a gente faz esse estudo de Isaías, certo? Jeremias e Lamentações eu vou colocar no mesmo bloco, nesse mesmo slide, porque Jeremias a gente vê várias mensagens de juízo e de esperança para Jerusalém. Jeremias ele pregou ao povo ali desde muito jovem e ele assistiu à queda de Jerusalém ali sob o domínio da Babilônia, né? E ele lamenta, inclusive, o livro de Lamentações ele fala exatamente dessa desolação que tomou conta dele por conta em função do exílio da Babilônia, em função da destruição de Jerusalém, da destruição do templo, né, de Jerusalém ali. E ele vai escrever Lamentações nesse contexto, certo? E Jeremias então também é conhecido como o profeta chorão porque ele chora bastante, mas ele não chora à toa não, ok? Eu estou dando risada aqui, estou rindo, estou fazendo uma piadinha aqui, mas o sofrimento de Jeremias ele foi extremamente intenso, foi muito grande o sofrimento de Jeremias, certo? E aí a gente vai para a profecia de Ezequiel. A profecia de Ezequiel ela é extremamente importante. Todas, isso é redundância, tá? Todas as mensagens são extremamente importantes, né? Mas extremamente importante no sentido de manter a identidade nacional do povo que estava ali exilado lá na Babilônia, né? Porque aquele povo que estava exilado na Babilônia, né? Eles teriam que voltar para Jerusalém para reconstruir a nação, certo? Lembra que o povo de Israel, o povo judeu ficou ali exilado na Babilônia ali por volta de 60, 70 anos, certo? E depois eles retornaram. Então Ezequiel ele teve um papel extremamente importante para fazer com que aquele povo que estava lá fora, aquele povo que estava no exílio, não perdesse a identidade como nação, certo? E ele então ele vai ser exatamente o porta-voz do Senhor entre esses exilados, certo? Então essa é o grande mote do livro de Ezequiel. E mais uma vez eu estou dizendo, vejam, mantenham sempre em mente. Tudo isso é o plano do Senhor para trazer o homem de volta para ele. E aqui nesse sentido, ele está preservando o seu povo, o povo escolhido dele, os descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque é por meio desse povo que iria nascer o Messias, o Senhor Jesus, certo? Então, não é porque simplesmente Deus achava o israelita mais bonitinho, não é nada disso. Na verdade, o plano é muito mais abrangente. É manter aquele povo, manter aquela identidade, manter aquele povo, sim, né, coeso para que dali a alguns anos, ali nascesse o Messias, o Salvador do mundo, que é o Senhor Jesus, certo? Daniel é o porta-voz do Senhor. Se Ezequiel é o porta-voz do Senhor entre os exilados, Daniel vai ser o porta-voz do Senhor nas cortes dos impérios pagãos, dos impérios babilônico e do império medo-persa. Daniel, você deve conhecer, né, as histórias ali dos 3 amigos dele, né, que foram jogados ali na fornalha, e do próprio Daniel que acabou indo na cova dos leões, né? Você deve conhecer bem essas histórias. Mas enfim, a gente tem um detalhamento, infelizmente a gente não dá para fazer o detalhamento agora, mas na aula a gente vê os detalhes dessa profecia de Daniel e exatamente essa questão importante que a gente está falando, né, de ele ser o porta-voz do Senhor perante aquelas cortes, né, reais. E Daniel foi um homem extremamente importante dentro ali daqueles impérios pagãos, e tem muito ponto de contato entre Daniel e José do Egito, certo? Bom, e aí a gente vai para o último livro, né, que eu quero comentar nessa resenha, que é o livro de Oséias, que é o livro que nós estudamos na semana anterior, ali no dia 6 de junho, né, de 2021, né? Não sei quando você vai ver esse vídeo, mas Oséias foi foi o livro que a gente viu nesse último domingo, e ele fala a respeito do amor incondicional de Deus para com o seu povo e para com todos os homens, com todos os seres humanos,
Ah, Deus utilizou inclusive a própria vida conjugal de Oséias para expressar esse amor incondicional, né? Porque Oséias ele foi comissionado por Deus ali, e Deus mandou que ele se casasse com uma prostituta, uma mulher que seria infiel a ele. E aí, por meio dessa figura do casamento, da vida conjugal de Oséias, Deus vai exatamente transmitir a sua mensagem, dizer que, olha, esse povo, esse meu povo com quem eu faço aliança é um povo infiel, é um povo que se prostituiu e foi atrás dos ídolos. Mas isso a gente vê com mais calma aí depois, quando a gente voltar para esse livro. O que eu queria realmente era exatamente isso, de dar esse voo panorâmico, mais panorâmico ainda. A gente fala de voo panorâmico, um voo de avião ali na Bíblia, né? Quando a gente faz esses estudos, né? Os estudos de domingo a domingo ao longo de 1 ano e 4 meses. Então esse estudo que eu esse voo panorâmico que eu acabei de fazer em mais ou menos 1 hora aí que a gente está falando, né? É um voo, não é de avião, é um voo de satélite, né? Um voo que realmente, se é que a gente pode falar de voo de satélite, mas enfim, é algo realmente bem mais abrangente, mas que tem o objetivo de fazer com que você, quando participar da nossa, passar a participar das nossas aulas, né? Não fique, não entre de uma forma tão abrupta assim. Ok? Eu espero que de pelo menos de uma forma ainda que superficial, eu espero que você tenha tido uma boa ideia, né? Uma ideia pelo menos aí, uma ideia um pouquinho menos difícil, ou seja, que você assim que você entre, né, na classe, que você passe a participar da classe com um pouquinho menos de dificuldade, se não tivesse nenhuma informação, né, nenhuma informação prévia, ok? De qualquer forma, a gente sempre vai estar à disposição, ok? Nos domingos, durante a aula e também durante a semana. Sempre que você quiser, sempre que você tiver a necessidade ou tiver vontade de falar alguma coisa, de trazer algum aspecto da Bíblia, algum aspecto do nosso dia a dia, ok? Você pode ficar à vontade para falar no grupo do WhatsApp, pode até ligar, não tem problema, a gente está à disposição, ok? A gente tem assim a nossa ideia é que realmente aí essa sede pelo estudo da palavra ele seja cada vez maior para você, né? Porque a palavra de Deus, como dizem muitos dos irmãos aí que eu já tenho ouvido, né? Que eu vejo pregações aí de muitos pastores, eles dizem exatamente o seguinte, que a Bíblia não é para ser lida, ela é para ser estudada, ok? Então, que o Senhor te abençoe, um grande abraço, e a gente vai se falando pelos grupos, né, pelo grupo do WhatsApp e também nas aulas do domingo. Um grande abraço, Deus te abençoe.